Concedo a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros substitutos, ao Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso, passamos à hora do expediente, pela ordem para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, doutor Enio, eu tenho a relatar processos. O primeiro vai ser o processo de número 14393 de 2018, é referente ao contrato PGJL, número 41 de 2018, assinado em 28 de setembro de 2018, firmado entre o Ministério Público do Estado e a empresa Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Limitada. O procedimento administrativo adotado foi a adesão à ata de registro de preços de número 7 de 2018, oriunda do pregão eletrônico de número 66 de 2017, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, tendo como objeto a aquisição de livros de editoras nacionais. O valor global do contrato foi de R$ 70 mil, com a dotação orçamentária prevista nas cláusulas contratuais. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, sendo ouvido o Ministério Público de Contas, que opinou nos termos do parecer de número 1719 de 2019, quarta PC-EP, pela regularidade com ressalva e emissão de recomendação. Ante o exposto, utilizando as atribuições a mim concedida e com fulcro no artigo 133, inciso 2º do Regimento Interno desta Corte, já passo ao voto, senhor presidente. Eu voto pela regularidade do termo contratual ora analisado, na forma e para fins de direito, com as ressalvas apresentadas no parecer de número 1719 de 2019, quarta PC-EP, exarado pelo Ministério Público de Contas, junto a este tribunal. Encaminhar ao órgão de origem cópia desta resolução, acompanhada de cópia do parecer acima mencionado. Fazer juntada da cópia desta resolução, juntamente com a cópia do referido parecer ministerial aos autos referentes à prestação de contas do gestor em causa. Registre-se por oportuno que, a qualquer tempo, poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Publique-se para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opinou nos autos por intermédio do parecer 1719 de 2019 pela regularidade da contratação, com pequenas ressalvas e emissão da recomendação na forma como relatado. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tenho agora para relatar neste momento processos que tratam de aplicação de multas. Então, um total de 6 processos, pelo descumprimento à legislação em vigor, em especial a Instrução Normativa 2 de 2010 deste tribunal. Então, nos processos a seguir, os gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às mesmas notificações. Então, são um total de 6. O primeiro é o processo TC de número 4140 de 2019, sancionada aqui a senhora Monique Barbosa Lima da Silva, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da 5ª remessa do SICAP de 2014. O segundo processo TC de número 4144 de 2019, sancionado aqui ao senhor Charles Nunes Regueira, gestor à época da Prefeitura Municipal de São Sebastião, deixou de enviar no prazo regulamentar a 5ª remessa do SICAP de 2014. Aqui os demais processos, os gestores foram notificados e apresentaram suas defesas. O Ministério Público de Contas emitiu parecer em todos os processos pelo não acolhimento das defesas e aplicação, mantendo a aplicação das multas. Então, primeiro, é o processo TC de número 6538 de 2017, sancionada é a senhora Luciana Ricardo Gomes Bezerra, gestora à época do Instituto de Aposentadoria e Pensões do município de São José da Tapera, deixou de enviar no prazo regulamentar a 2ª remessa do SICAP de 2015. O segundo processo TC de número 14835 de 2018. Aqui o sancionado é o senhor Arnaldo Gino Lessa, gestor à época da Prefeitura Municipal de Campo Grande, deixou de enviar no prazo regulamentar a 5ª remessa do SICAP de 2014. O processo TC de número 13145 de 2018.
Sancionada a senhora Micheline Barbosa da Silva, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social de Olho d'Água Grande, deixou de enviar no prazo regulamentar a terceira remessa do SICAP de 2014. Tenho também o processo TC de número 1054, de 2019, que a senhora Cícera Cristina Costa Borges Silva, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde de São Brás, deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. Então, nestas condições, acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, a. Pela aplicação de multa de FAUS aos gestores citados, b. Pela ciência das presentes deliberações, c. Pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS, para a ciência e cumprimento das mesmas, d. Alertar os gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. E publique-se e registre-se para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, nos processos 4140-2019 e 4144-2019, tendo em vista que os gestores responsáveis regularmente notificados sequer apresentaram defesa, o Ministério Público opina de imediato pela aplicação das penalidades. Nos demais 4 processos relatados, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual também nos manifestamos pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a medida relatora permaneçam como estão. Aprovado. Por fim, senhor presidente, eu tenho alguns processos, um total de 20 processos, todos eles tratam de aposentadorias e farei em lista como de costume. O primeiro é o processo TC de número 2812 de 2018. Aqui é uma aposentadoria especial por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, concedida a Adriana da Silva Santos, no cargo de professor do quadro de servidores do município de Pão de Açúcar. O segundo processo TC de número 16095 de 2013 é uma aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Prazeres Pureza da Costa, no cargo de merendeira, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo do município de Coruripe. O terceiro processo TC de número 10020 de 2010, também uma aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Pedro Alves de Carvalho, no cargo de vigilante, do quadro de servidores de provimento efetivo do município de Campo Alegre. O quarto processo TC de número 7179 de 2016, aqui trata de uma aposentadoria especial por tempo de contribuição, com proventos integrais, concedida a Maria Rosineide Vieira Silva, no cargo de professor, lotada na Secretaria de Educação e Cultura de Olho d'Água das Flores. O processo TC de número 3363, de 2013, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, concedida a Maria do Socorro Cardoso, no cargo de professor do quadro de pessoal efetivo do município de Santa Luzia do Norte. O processo TC de número 11308 de 2016. É uma aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida a Isaura Lúcia de Lima Silva, no cargo de agente administrativo, integrante da carreira dos profissionais do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Alagoas, IPASEAL Saúde. Agora, aqui, os que eu passo a relatar são pertencentes ao Poder Executivo deste Estado, todos eles. É o processo TC de número 1289, de 2017, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Railda Maria da Conceição Moraes, no cargo de merendeira, integrante da carreira dos profissionais de nível elementar. Processo TC de número 11145, de 2016, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Serenilda Malta Pontes de Santos,
no cargo de professor do quadro do magistério. O processo TC de número 7169, de 2014, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida a Amaro Cipiridão Saldanha Santos, no cargo de engenheiro agrônomo, integrante da carreira dos profissionais de engenharia e arquitetura. Tem o processo TC de número 1779, de 2017, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Cleide Ferreira, no cargo de professor do quadro do magistério. Processo TC de número 1380, de 2017, é uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, concedida a Maria das Dores Batista, no cargo de professor do quadro do magistério. Processo TC de número 2337, de 2014, também uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida ao servidor Clodoveu Mário Duarte Coelho da Paz, no cargo de engenheiro agrônomo, integrante da carreira dos profissionais de engenharia e arquitetura. Tem o processo TC de número 13065, de 2014, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida ao servidor Mário Barbosa Peixoto, no cargo de engenheiro agrônomo, integrante da carreira dos profissionais de engenharia e arquitetura. Processo TC de número 1374, de 2017. Também uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Edélzia Lima Bonfim, no cargo de professor do quadro do magistério. Processo TC de número 11150, de 2016. A aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Edjane Vilar dos Anjos Silva, no cargo de professor do quadro do magistério. Processo TC de número 1383, de 2017, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria do Carmo Barbosa da Costa de Melo, no cargo de professor, especialização, integrante do quadro de magistério. Tenho também o processo TC de número 422, de 2016, a aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria Odaléia Malta Feitosa Nobre, no cargo de professor, integrante do quadro de magistério. O processo TC de número 1350, de 2017, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Sônia Siqueira de Oliveira, no cargo de professor, integrante do quadro do Magistério Público Estadual. Processo TC de número 7070, de 2014, aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Vera Lúcia dos Santos Silva, no cargo de agente administrativo da carreira dos profissionais do nível médio. E, por último, o processo TC de número 2334, de 2015, a aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Wilma Maria Barros de França Lima, no cargo de professor, integrante do quadro do magistério. Então, aqui dentro do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro e em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a lei orgânica e o regimento interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontram-se em condições de merecer apreciação desta Corte. Desta forma, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reunidos em sessão da primeira Câmara, no uso das atribuições constitucionais e legais, conforme no artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, decide pelo registros para atos de aposentadoria, ora analisados, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem e que sejam providenciadas as publicações destas decisões na forma e para fins de direito para que se produzam os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, todos os 20 processos foram encaminhados ao Ministério Público e em todos eles nós nos manifestamos
nos pareceres pela concessão dos registros dos atos submetidos a esse tribunal. Em discussão? Encerro a discussão. Coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, dessa forma encerro a minha pauta para hoje. Obrigado, conselheira. Pela ordem para relatar, o eminente conselheiro substituto, ora convocado para compor o quórum desta primeira Câmara, doutor Sérgio Marcel, para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho a relatar 4 processos, todos tratam de representação subscrita pelo Ministério da Fazenda por meio da sua Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social, em que comunica, todos eles são o mesmo objeto, eles comunicam que a falta de alguns dos municípios que relaciona aqui, de terem deixado de encaminhar aquela secretaria, por obrigação legal, os demonstrativos e informações previdenciárias de repasses referente aos seus fundos de previdência própria. O documento é mais conhecido como DIRP. Então, eles encaminharam um documento a esta Corte de Contas, um ofício, informando dessa situação e relacionando os municípios que deixaram de cumprir a norma legal. E, no meu caso, da minha relatoria, foram 4 municípios. Então, foram autuados para cada um deles uma representação, as quais são, o primeiro deles, o TC número 1072/2020, refere-se à representação do município de Campo Alegre. O TC número 1094/2020, que se refere ao município de Paulo Jacinto. Processo TC número 1081/2020, refere-se ao município de Champreta. E o quarto processo é o 1096/2020, refere-se ao município de Taquarana, ou seja, a prefeitura, né? Porque, na verdade, a representada é a prefeitura. Portanto, senhor presidente, eu solicito aqui a permissão de Vossa Excelência para relatar os fatos referentes a um desses municípios que se reproduzem para todos os demais. Então, eu penso que nós poderemos apreciar todos os processos em uma só votação. Portanto, como falei inicialmente, trata-se de representação subscrita pelo subsecretário de Regimes Próprios da Previdência Regimes Próprios de Previdência do Ministério da Fazenda, comunicando o não envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses à DIRP por diversos municípios alagoanos. Foram autuados diversos processos de fiscalização, um para cada município relacionado. No caso desses autos, trata-se do município de Campo Alegre, que, segundo o relatório daquele ministério, deixou de encaminhar a DIRP relativa aos exercícios de 2014 a 2018, incorrendo em descumprimento reiterado das normas federais que tratam da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência, com impedimento de o ente emitir certificado de regularidade previdenciária, a CRP. Aí temos o parecer do Ministério Público nos autos de cada um desses processos. No caso aqui, o parecer número 970 de 2020, da primeira Procuradoria de Contas, que pugna pela admissibilidade de processamento da representação nos termos do nosso regimento interno, realização de diligências aos responsáveis para apresentação de defesa, justificativa e documentos, e determinação à diretoria de fiscalização desta Corte de Contas para manifestação de forma conclusiva.
E aqui eu trago a fundamentação para apreciação desses autos por esta Egrégia Cor de Contas. Também registro aqui que o representante devidamente qualificado integra o rol de legitimados para representar o Tribunal de Contas, enquanto que a representada nesses autos, os representados, encontram-se sob a jurisdição dessa Cor de Contas, nos termos da nossa lei orgânica. Também faço referência de que a representação está inserida no controle de legalidade realizado por esse Tribunal de Contas. Foi redigido com clareza, de modo a identificar o período a que se referem as irregularidades, possui endereço do representante, informações sobre o fato e elementos de convicção. Diante disso, estão presentes os requisitos para conhecimento dessas representações. E todas elas, nós temos essa mesma configuração. E aí, como disse inicialmente, esses municípios deixaram de encaminhar esse documento, que tem a sua previsão na lei número 9.717, de 27 de novembro de 98, artigo 9º, parágrafo único, combinado com o artigo 5º, inciso 16, letra H, e parágrafo 6º, inciso 2º, da portaria do Ministério da Previdência Social, número 204, de 11/7/2008, que trata da obrigatoriedade do envio à Secretaria de Previdência do demonstrativo de informações previdenciárias, a DIRP, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de cada bimestre. Portanto, é bimestral o envio desse documento, e no caso dos autos, todos esses municípios deixaram de enviá-los. Então, senhor presidente, daí, diante do conhecimento desses fatos, eu já passo para a proposta de decisão, que é no sentido de conhecer a representação e determinar aqui, já faço uma observação, que eu procurei aqui fazer uma determinação de forma objetiva para até abreviar, digamos, a instrução processada por esta Cor de Contas. E aqui a determinação consiste no sentido de envio de cópia deste acórdão, no caso aqui ao responsável pela prefeitura, no caso aqui a prefeita Pauline de Fátima Pereira de Albuquerque, a prefeita do município de Campo Alegre, à época, para que, em respeito à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa, apresente no prazo de 15 dias justificativa de defesa em relação à irregularidade apontada na presente representação, qual seja. Então, aqui já fica anotado a disposição normativa da qual a prefeitura incorreu. Então, já objetivamente, ela deve se manifestar acerca do descumprimento do disposto na lei número 9.717 de 98, conforme disposto no artigo 9º, parágrafo único, combinado com o artigo 5º, inciso 16, letra H, e parágrafo 6º, inciso 2º, da portaria número 204 do Ministério da Previdência Social, de 11/7/2008, que trata da obrigatoriedade do envio à Secretaria de Previdência da DIRP, e estabelece o prazo de até o último dia do mês subsequente para o envio desse demonstrativo, que é feito de forma eletrônica, no aplicativo, no site da Secretaria de Previdência. Então, também a disposição aqui é no sentido também de informar a representada que o não atendimento da decisão deste Tribunal de Contas dentro do prazo fixado poderá ensejar a aplicação de sanção estabelecida no artigo 48 da nossa lei orgânica e artigo 207 do nosso regimento. Por fim, tenho disposição também no sentido de sobrestar o feito no gabinete deste conselheiro substituto para recepções juntadas das manifestações justificativas e posterior
encaminhamento ao Ministério Público de Contas para manifestação. É como propõe o voto o senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador no Ministério Público de Contas. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, diante do detalhamento do relato feito e do encaminhamento do voto, eu apenas registrar que o Ministério Público se manifestou nos 4 processos ora relatados em conjunto, em todos eles pedindo, né, a juízo positivo de admissibilidade da presente representação e que, após a devida instrução do processo, inclusive com a oitiva dos gestores responsáveis e manifestação conclusiva da diretoria técnica responsável, os autos retornem ao Ministério Público antes do julgamento final de mérito. Em discussão? Encerro a discussão e coloco as propostas de voto do eminente conselheiro em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, assim concluo minha pauta para esta sessão da Câmara. Senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, eu trago aqui dois processos. Um desses processos, ele trata da prescrição intercorrente, que fora assim alcançado, e eu faço aqui comumente um resumo do mesmo, pela matéria já está consolidada nesse Tribunal de Contas. Trata-se do processo terceiro, número 13.803, de 2012, da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. O responsável à época, o senhor Alexandre de Mello, gestor da Secretaria de Saúde. Trata de uma aplicação de multa pelo não envio de contrato com determinada empresa, acostado nos autos parecer ministerial de número 1092, reconhecendo a prescrição intercorrente, que nesse momento me filio, decretando, apresentando o voto pela prescrição, a pretensão punitiva e arquivamento do feito, assim como o voto, e passo a palavra ao Ministério Público. Na forma do parecer 1092/2020 e também considerando os termos da súmula número 01 desse tribunal, o Ministério Público entendeu pelo arquivamento do presente processo, tendo em vista a ocorrência da prescrição punitiva. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago agora, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor Ministério Público, um processo, neste caso, para a aplicação de multa. É o processo de número 16.494/2018. A unidade é o município de Palestina, responsável a senhora Roseli de Souza Melo, gestora do Fundo Municipal de Saúde, à época daquele município. O sancionamento do descumprimento do calendário das obrigações, o não envio da 5ª remessa de SICAP de 2014. A gestora foi regularmente notificada, apresentou defesa, que consideramos, inclusive, com o entendimento, na mesma linha do Ministério Público, a defesa insubsistente, de forma que estamos aplicando a multa no seu patamar mínimo de 100 FAO, em que ele, em sendo aprovado, tem a sua tramitação regular, regimental, normal, assim como o voto, e passa a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, do mesmo modo, nesse caso, no parecer, foi exarado o parecer 3190/2019, considerando a defesa apresentada pelo gestor insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator, permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais.
eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, convoco-os para a próxima sessão em horário regimental. Encerro o presente.